Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, versículo de 12 a 17. Disse Jesus aos seus discípulos: Este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vós deveria conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. São João da Escócia, ou São dos Escotos, ou dos Scots. Tratado do primeiro princípio. Continuação. Terceira divisão. Cada membro da divisão anterior é suscetível de subdivisão. Subdividido primeiro o segundo membro, porque isso se concilia melhor com o que se diz. Do primeiro, que é o efeito mais próximo da causa, disse que é efeito mais imediato, não só de sua causa próxima, que seria ao mesmo tempo a causa próxima do outro efeito, mas também de sua causa remota. Por exemplo, suponhamos que a causa próxima de um efeito A não é por nenhum aspecto a causa de outro efeito B, senão que uma causa anterior é a causa próxima de B, e é a causa remota de A, cuja causa próxima é outra. Apesar disso, porém, há entre estes efeitos uma ordem essencial de um efeito anterior ao outro. Isso é verdadeiro se a causalidade da causa comum aos dois se relaciona com eles, como efeito segundo a ordem essencial. Quarta divisão. É famosa. A subdivisão do primeiro membro da segunda divisão, ou seja, a subdivisão da causa em 4 causas muito conhecidas: final, eficiente, material e formal. É o clássico da metafísica, esse pensamento. E a subdivisão do causado em 4 espécies correspondente às 4 causas citadas: o que é ordenado ao fim, que em nome da brevidade se pode chamar finido; o causado pela causa eficiente, que se chama efeito; o causado pela matéria, que se pode chamar materiado; e o causado pela forma, que se pode chamar formado. Abstenho-me de me explicar aqui o sentido destes 4 membros da divisão, porque eu já os tratei amplamente. Capítulo 2. Ó Senhor nosso Deus, que ensinastes infalivelmente o venerável doutor Agostinho, quando ele escreveu a ti, Deus Trino em Da Trindade, livro 1, não há nenhuma coisa que se dê a si mesmo, não nos ensinaste com igual certeza essa outra verdade, similar àquela, qual seja. Primeira conclusão: nenhuma coisa é essencialmente ordenada a si mesma. Segunda conclusão: em qualquer ordem essencial é impossível o círculo. Explicando: se algo é anterior ao primeiro, é anterior ao posterior, da negação da segunda posição segue-se que
a negação da primeira. Terceira conclusão: o que não é posterior ao anterior, tampouco é ao posterior. Quarta conclusão: o que não é finido, não é efeito. Quinta conclusão: o que não é efeito, não é finido. Sexta conclusão: o que não é efeito, não é materiado. Sétima conclusão: o que não é materiado, não é formado e vice-versa. Oitava conclusão: o que não é causado por causas extrínsecas, tampouco é causado por causas intrínsecas. Nona conclusão: os 4 gêneros de causas, quando causam uma mesma coisa, encontram-se essencialmente ordenados. Aqui nós estamos vendo uma sequência da escolástica, uma sequência clássica sobre a matéria e a forma e as causas. A metafísica, nós já temos outros vídeos, nós recuperamos em nossa página do Facebook e do Twitter. Tem um vídeo nosso sobre a metafísica. Metafísica é o estudo dos princípios primeiros e os fins últimos. Então, aqui vai surgir a questão que tudo tem uma causa. E que dentro da lógica metafísica não pode haver uma progressão infinita, senão nada se definiria. Se tem algo definido, finido, ele vem de uma coisa. Então é preciso chegar-se a um ser que tem a causa não causada, que seria Deus. É um pensamento que tem a sua lógica. Nós já explicamos lá, a lógica é outra face da metafísica. A metafísica trata de 2 questões, ontológica e da questão lógica. Aqui tem a questão lógica, porque se a coisa regredir ao infinito e não tiver um fim, esse infinito, nada poderia se definir, segundo os conceitos da lógica escolástica, da lógica também aristotélica e da ontologia aristotélica constante no seu livro Metafísica. Então, aqui vai ver, lá na frente, uma outra conclusão da tripla primazia do primeiro princípio. O primeiro princípio é Deus. Quando aqui vai ser uma outra prova ontológica diferente da prova cosmológica e da prova física do primeiro motor de Aristóteles. Vai ser a prova ontológica pura, né? Nessa quinta conclusão geral do primeiro princípio, que é o incausável é o ser necessário. Isso que fala, tem de ter um ser para dar início a tudo, que se for regredindo segundo a lógica, que faz algum sentido, ao infinito, nada poderia se definir. Mas as coisas se definem, mesmo que provisoriamente elas se definem. Mais na frente, Hegel vai lançar essa lógica para o fim. Deus é o fim, que só ao final nós vamos conhecer mesmo. Então, o ser necessário passa a ser um ser do fim. Particularmente dentro de uma lógica mais ou menos dentro da metafísica escolástica, poderia ter uma prova gramatical
da gramática, né? A semântica é o estudo dos significados, embora em nível gramatical, dentro da semiologia, ela transpõe-se para em nível dos fatos construídos, né, dentro das artes e tudo. E a arte tem um quê de ligação de procurar o homem se tornar eterno, essa busca desse ser. Mas a lógica gramatical que o ser é o é, que aqui nós estamos vendo. Aqui está o ser, dentro da gramática. Então, aí o ser é o ser necessário, porque tudo é. Até o nada, se for pensar no nada, o nada também é. Então, aqui a prova gramatical do ser necessário. E lá no início, quando nós lemos no nosso vídeo anterior, tem a passagem em que dos escotos, o São João, acho que é o Wycliffe, alguma coisa assim, mas ele é conhecido como João da Escócia e ficou Dom Scott. Ele faz a oração e ele relembra da passagem de Moisés, em que Deus fala: eu sou aquele que sou, o ser por excelência. E aqui está a quinta conclusão. O incausável é o ex si, o ser necessário. Ex si aqui quer significar aquele que se basta a si mesmo. Fazendo relembrando aqui, eu sou aquele que sou. O tetragrama. Yahvé é ex si, aquele que se basta a si mesmo. É. Si. Então, aqui nossos breves estudos, e a partir daqui, na Idade Antiga, havia muita importância a questão linguística, como se fosse uma nova tecnologia, saber trabalhar as palavras, e eram para poucos iniciados, a maioria da população era analfabeta. Então era algo como se ter um computador de última geração ou saber programar uma IA hoje. É algo só para pessoas especiais. E a forma gramatical, semântica e lógica, né,
das coisas era muito importante para a chamada escolástica. E ela gravava o coração das pessoas. Michel Foucault, no livro dele As Palavras e as Coisas, deixa entender um pouco disso, que as palavras antigamente tinham essa força de exprimir uma realidade, depois ela, cada vez mais, os discursos e as frases, elas foram se destoando e não tem mais esse contato com a realidade. No livro das Palavras e as Coisas, Michel Foucault aborda essa questão. Boa tarde, boa noite, aliás.